Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus, uma excelente quinta-feira para você, mais um dia. Estamos começando mais um dia aqui na presença de Deus e olha, eu tenho certeza que esse dia vai ser bênção aí para você, viu? Em nome de Jesus, toma posse de todas as bênçãos que Deus já reservou para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, independente do horário que você está ouvindo aí esse áudio, que Deus possa abençoar você poderosamente para a glória dele, viu? Eu quero compartilhar com você uma palavra que ontem estava compartilhando com a igreja. Lá em Gênesis, capítulo de número 21, verso de número 11, o texto vai dizer o seguinte para nós. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimento e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino chorar dali onde está. Levanta-o, anima-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a sua vasilha de água e deu para o menino beber. E Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e estabeleceu no deserto de Paran. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa. Então a palavra do Senhor, ela diz o quê? Olha só, o texto está dizendo que Abraão, estava preocupado em despedir a sua serva, mandá-la embora. Afinal, ela era também mãe do seu filho. Só que o texto ele vai dizer para nós, se voltarmos um pouquinho lá no verso 8, quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemoração à ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque. E disse a Abraão, livre-se da escrava e do filho dela. E ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Olha só que situação. A palavra está dizendo que Sara vê Ismael, filho de Agar, caçoando, zombando do seu filho Isaque. A Bíblia fala aqui que era uma grande comemoração, ele havia acabado de ser desmamado, e ela então vê o filho de Abraão, o filho da Agar, zombando do seu filho Isaque. Ela se chateia e ela fala para Abraão, Abraão, o nosso filho não vai crescer no mesmo ambiente que o filho dessa escrava. Então, manda-os embora. Abraão, obviamente, ficou sem saber o que fazer e ele então busca de Deus uma direção, onde o Senhor então diz para ele, Abraão, não tenha medo de fazer o que Sara lhe pediu. Faça tudo o que ela lhe pediu. Mande então Ismael embora junto com a sua mãe, pois eu cuidarei dele. Guarda essa informação. A Bíblia diz então que Abraão, logo pela manhã, no dia seguinte, já de madrugada, ele prepara um pão, ele enche um odre com água, ele prepara uma vasilha de água e manda Agar embora juntamente com o seu filho. Aí o texto vai dizer para nós que ela sai sem rumo, sem direção, e ela vai então seguindo pelo deserto de Berseba. Quando a água acaba, a Bíblia vai falar que Agar coloca o menino sobre uma sombra, de um arbusto, e ali então ela senta sozinha uns 100 metros adiante, e a Bíblia fala que ela então começa a chorar, porque ela dizia, não quero ver o menino morrer. Então, ela se desespera diante daquele cenário. Mas é neste momento que a Bíblia vai dizer que Deus ouviu a voz do menino, ele ouviu o choro do menino desde o céu, e o anjo de Deus então faz a seguinte pergunta para Agar. Agar, não tenha medo, por que choras? Então, é neste momento que o Senhor ele diz algo muito importante. Deus ouviu o menino chorar.
dali aonde ele está. Levanta-o e anima-o, pois farei dele farei dos descendentes dele uma grande nação. Meu irmão, minha irmã, eu quero trazer isso aqui para você hoje, e isso tem falado muito ao nosso coração. Era o que nós estávamos dando ontem, como eu disse. Porque a palavra de Deus, ela está dizendo, né? Quando Abraão, ele se viu naquela situação de ter que resolver, ter que mandar o filho embora, ter que mandar a mãe do filho embora, ele então fica preocupado. E agora? Meu Deus, o que eu faço? Deus então diz: faça, manda embora, eu cuidarei dele. É essa informação que nós precisamos guardar no nosso coração. Deus cuidará de cada passo que nós dermos ao longo da nossa vida. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. Talvez o nosso grande problema, né, é como isso vai acontecer. Eu digo uma coisa para você, falava isso ontem para os irmãos, não interessa como, não interessa quando, não interessa de que forma, mas eu vou ficar feliz, eu vou me contentar, eu vou ficar bem. Não, o importante aqui é o quê? É você obedecer. Porque quando você está em obediência à palavra de Deus, você vai ver então a providência de Deus acontecer na sua vida. Mas eu vou ficar feliz? Deus não se preocupa em apenas deixar você feliz. Ele se preocupa em aquilo que vai transformar a tua vida, aquilo que vai abençoar a tua vida e, claro, vai trazer um significado para o seu propósito. É isso que nós precisamos focar. Falava até ontem, né, para os irmãos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas não se confunda a vontade dele, a vontade de Deus. Muitas vezes o que Deus vai fazer pode contrariar a lógica humana, né? Por exemplo, às vezes a perda de um ente querido, pergunta para quem perdeu se ela está feliz, se ela está, né, tranquila, se ela está bem, se ela está feliz. Não, ela vai dizer: não estou feliz. Mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, porque Deus permite o corpo de uma pessoa ser destruído para que o espírito dela seja salvo. Então nós temos que entender que às vezes Deus vai contrariar a lógica humana, Deus vai fazer algo que nós não esperávamos, mas é necessário a obediência. Eu sempre digo, né, que a bênção e a obediência, ela anda lado a lado, ou seja, a obediência vai gerar a bênção de Deus na sua vida. Então o que Deus espera aqui de Abraão? Abraão, obedeça, Abraão, creia, e você vai ver então o meu poder se manifestar na vida do seu filho. É isso que Abraão faz. Ele não pensa duas vezes, ele prepara a malinha ali, prepara as coisas e manda a mulher embora, vai. Por que ele mandou, pastor, sangue frio? Não, porque ele acreditava naquilo que o Senhor Deus havia dito. A verdade é, né, a vida de Abraão, ela se baseia em obediência. E aí então a palavra diz que quando acaba o suprimento, quando falta água, quando falta o de comer, Agar entra em desespero. Talvez é o que tenha acontecido com você. Talvez você tenha andado desesperado, preocupado, porque as coisas estão faltando. Mas peraí, quem mandou ela embora, não foi apenas Abraão, foi Deus. Deus cuidaria dela. Existem situações que precisam acontecer na sua vida para que o plano de Deus seja cumprido. Olha o que diz mais. E versículo de número 17, né? Mas Deus ouviu o choro do menino desde o céu e o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Até parece, né, que Deus não sabia da situação. O que foi? Não tenha medo. A palavra que eu venho trazer para você hoje é: não tenha medo. Mas está faltando dinheiro. Não tenha medo. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Não tenha medo. Mas e se por um acaso eu não conseguir? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino chorar e dali onde ele está, vai lá. Levanta-o, anima-o, pois farei dele né, dos descendentes dele uma grande nação. A palavra então está dizendo: vai aonde você deixou o menino, pegue-o pela mão, levanta-o e anima-o. É o que você tem que fazer hoje. Levante-se, anime-se. Tá tudo difícil, tá tudo complicado. Ei, levanta, se anima, comece a se arrumar, olhe para a vida, olhe para o seu dia. Hoje é um novo dia que Deus fez, uma nova oportunidade de mudar a vida, de mudar a situação, de reverter esse quadro, de mudar essa história. Levanta, se anime, para de ficar aí se lamentando. Porque tudo é mais difícil, porque para mim as coisas são mais complicadas, Deus não me ama, as pessoas não gostam de mim, meu filho pastor não me liga, as pessoas não se importam com a minha vida. Ei, se importa você, levante você.
vai mudar a sua vida, vai pentear esse cabelo, vai fazer essa barba, ou se desperte, porque o texto está dizendo para ela, levanta-o, anima-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Olha que interessante, quando ela faz o que Deus manda, então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Olha que interessante. Então Deus abriu os olhos de Agar. Preste atenção, Deus não cavou um poço para ela. Deus não cavou, não abriu um buraco e fez a água aparecer, não. Deus abriu os olhos dela. É o que Deus quer fazer com você hoje. Talvez o suprimento sempre esteve ao seu lado, você que não está percebendo. A solução sempre esteve próximo de você, você que não está vendo. Por quê? Anda preocupado, chateado, afadigado, anda perturbado por conta das dívidas, dos problemas. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo, a solução está aí perto. Quando o profeta, perguntou para a mulher, o que você tem em casa? Ela chegou para ele dizendo, Senhor, me ajuda. O meu marido era teu servo, o meu marido morreu, deixou uma dívida para nós, os credores vieram me cobrar, não tenho como pagar e eles querem levar embora os meus filhos. Me ajude. O homem de Deus então pergunta, o que você tem em casa? A mulher responde, não tenho nada. A não ser uma pequena botija de azeite. Talvez você tenha desprezado a provisão que Deus já lhe deu. Talvez você tenha desprezado aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Pode ter certeza, Deus já te deu a condição. As condições ou o suprimento, aquilo que talvez você precisa, sempre esteve à sua volta. Então é importante nós pensarmos nisso. Será que aquilo que Deus, me deu, será que não foi para esse tempo? Gosto muito da palavra, que Mardoqueu deu a Esther. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus preparou você, trouxe você para cá. Ou seja, Deus tem tudo preparado. Deus tem tudo já arquitetado para você ser abençoado. O que falta, pastor? Os seus olhos serem abertos. É o que aconteceu com Agar. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Olha só, o poço estava ao lado dela, mas ela estava tão triste, tão afadigada, tão preocupada, tão perturbada em saber como resolver o problema, talvez ali de cabeça quente, ela não conseguia ver. Quando ela se levanta, se anima, ou levanta o menino, anima o menino, a Bíblia diz então que o milagre acontece. Então os olhos dela se abriram e ela viu o poço cheio de água, sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto, Ismael se tornou flecheiro e estabeleceu no deserto de Parã e a sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Olha só, Deus tem solução para todos os nossos problemas. Tudo que nós precisamos fazer é, irmão, se levanta. Irmã, levanta. Creia, confia, acredite. Tudo aquilo que Deus mandou você fazer, pode ter certeza, haverá um propósito. Na verdade, já existe um propósito e haverá uma solução sempre. Permaneça firme e Deus será contigo em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Olha, pega essa palavra, levante, creia, que tudo aquilo que Deus mandou você fazer tem uma bênção aí por detrás. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada uma destas pessoas que comigo oram agora. Senhor, eu não sei como está a situação deste homem, desta mulher nesse exato momento. Pai, eu não sei em que momento essa pessoa está ouvindo, se é de manhã, tarde, noite, mas Deus, eu clamo pela manifestação do teu poder na vida dela, na vida dele agora. Jesus, entra agora com o teu poder, tirando essa tristeza, essa angústia, meu Deus, arrancando da vida desta pessoa tudo que impossibilita ela de ouvir a voz do Senhor. Pai, entra com o teu poder agora. E em nome de Jesus, meu Deus, eu ordeno a todas as obras do inferno que caiam por terra agora. Esta maldição, esta doença, esta necessidade, este problema, que a partir de agora cessem, que a partir de agora deu fora, em o nome de Jesus. Poder de Deus, que o Senhor se manifeste nesta vida, nesta casa, nesta família, na vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que a graça de Deus esteja com você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E levanta a cabeça. Eis que Deus preparou tudo novo para você e esse é um dia de bênção de graça, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe o seu dia e medite nesta palavra. Talvez o suprimento, a bênção, aquilo que você tanto espera,
já está do seu lado, só você não está vendo. Mas peça para Deus abrir os seus olhos, peça para Deus te dar sabedoria e depois me conte. Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus.